todos me ouvem. Agradeço muito o convite da organização do evento. É um prazer estar aqui. Peço desculpas, eu vou fazer minha apresentação em português. Meu alemão ainda é um pouco pior do que o meu português, vamos deixar assim. Eu trouxe alguns slides que eu irei apresentar. Os slides estão em inglês, na esperança de que, junto com a tradução, eu acho que as minhas ideias possam ser melhor compreendidas dessa forma. A minha apresentação está baseada, na verdade, numa provocação à ideia dessa conferência. Essa conferência parte da ideia de que o Brasil pós-Lula começa em 2010. Eu tenho muitas dúvidas disso. Eu tenho muitas dúvidas de que o Brasil pós-Lula começa em 2010. Eu consigo pensar em cenários eleitorais para o futuro do país com uma participação, se não com influência indireta de Lula, mas possivelmente com uma participação, inclusive eleitoral, direta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos anos a vir. E eu vou tentar argumentar aqui, com base em alguns dados, em algumas ideias, as possibilidades de ocorrência de cenários desse tipo. Obviamente, Lula não pode competir em 2010, não é candidato em 2010, tem sua candidata já definida, embora não oficialmente ainda, mas já devidamente apresentada como a potencial pré-candidata do Partido dos Trabalhadores, que é a senhora Dilma Rousseff, e o governo tem investido maciçamente tempo e energia nessa tarefa de manutenção no poder. Eu posso vislumbrar diversos cenários de retorno de Lula como candidato em eleições futuras. E é esse o argumento que eu pretendo desenvolver aqui, pensando em quais seriam as bases para esses possíveis cenários eleitorais futuros. Obviamente que eu estou supondo aqui que a probabilidade de vitória da oposição nessa eleição em 2010 é baixa. Isso é algo que a gente pode discutir, eu concordo, né? Temos que aguardar o final do processo eleitoral para ter certeza absoluta disso. No entanto, em se ganhando a oposição ou em se ganhando a situação, a probabilidade de Lula candidato no futuro não é alterada. Eu acho que até é maior em uma vitória da oposição nas eleições de 2010 e aí um possível resgate de uma candidatura Lula em 2014 se torna ainda mais fácil. Primeiro ponto, Lula tem idade para isso. Lula tem idade e energia, a meu ver, para continuar influente dentro da política nacional brasileira, seja num governo de situação, né, ou de reeleição do atual governo, ou uma vitória da oposição. E por que eu acho que Lula continuará sendo um ator político central no cenário político e eleitoral brasileiro? Bom, o primeiro ponto é que ele é bastante popular. Lula entra o final de seu primeiro mandato com em torno de 73% de aprovação popular. Isso é bem mais alto que Fernando Henrique tinha quando iniciou seu último ano de governo, e é um dado, em comparação com outros países da América Latina, bastante relevante. Portanto, Lula conta com um capital político muito grande junto ao eleitorado brasileiro. E isso se dá por três motivos principais. Já discutimos aqui dois, né, a questão da óbvia prosperidade econômica e de significativos indicadores de crescimento e de combate à desigualdade que esse governo apresenta, apesar dos dados interessantes discutidos anteriormente, mas mais críticas, mas enfim, há de fato dados que indicam um crescimento da renda de salários, diminuição de desemprego, expansão do crédito, aumento nas exportações, maior rentabilidade, inclusive, da Bolsa de Valores em São Paulo, reservas internacionais sólidas e a manutenção da estabilidade econômica. Esse cenário econômico, marcado por essas variáveis, indiscutivelmente está na base dessa popularidade que Lula desfruta hoje e do grande capacidade que eu vejo de influência
de Lula no cenário político nacional no futuro próximo. O segundo ponto também já mencionado aqui, que eu estou resumindo em torno dessa ideia de redução ou combate à pobreza e à desigualdade, através principalmente de programas sociais, que passaram assim, uma das principais pontos de investimento desse governo, com alguns efeitos, pelo menos indicados por IBGE, IPEA, enfim, de redução, que são órgãos, né, de pesquisa de fato do governo, do Estado brasileiro, melhor dizendo, tiveram indicadores, na verdade, de redução desses dois fatores. E o terceiro ponto, que aí eu pretendo explorar um pouquinho mais nessa minha fala, porque eu acho que ainda não foi tocado, de fato, é o que eu estou chamando aqui em inglês de uma fraqueza da oposição, mas eu diria muito mais uma timidez, talvez, dessa oposição, um acanhamento da oposição em momentos eleitorais importantes da nossa história recente e que eu acho que resultaram num fortalecimento ainda maior de Lula e de sua agenda. E parte dessa visão sobre a oposição é de que, e que me leva a crer que o projeto político do PT ainda tem uma viabilidade que vai muito além de 2010, é de que as agendas desses dois países, essas duas grandes forças, né, partidárias, que são coalizões de partidos, PT encabeça de um lado, PSDB encabeça de outro lado, eu acredito que as agendas desses dois grandes grupos para o futuro próximo ainda privilegiam popularmente a agenda do atual governo e não a agenda da oposição. Certo? Então esses são os argumentos básicos que eu vou desenvolver. Eu vou apresentar alguns dados e depois explorar mais aprofundadamente a questão da oposição e dessas bandeiras, né, que esses dois grandes grupos políticos têm no Brasil. Eu vou fazer isso bem rápido também. Não vou me ater muito aos dados, esses dados já foram discutidos aqui, mas há indicadores de crescimento de renda, queda no desemprego, aumento no crédito, aumento nas exportações, crescimento significativo, né, da Bolsa de Valores e dos índices de Bolsa de Valores no Brasil, de reservas internacionais, como eu disse, e uma manutenção de níveis bastante baixos de inflação, no caso brasileiro. Todos esses fatores, e aí eu queria destacar isso, são frutos, óbvio, de ganhos que veio ocorrendo no Brasil de 94 para cá, como foi ressaltado antes na fala anterior, isso é indiscutível, mas também de decisões e escolhas muito inteligentes do atual governo. Eu acho que seria injusto para o atual governo deixar de ressaltar o investimento feito na manutenção da estabilidade, isso é uma escolha do atual governo, assim como de investir em aumento das reservas, em aumento do salário mínimo, enfim, aumento de crédito para a população, que é algo que não foi mencionado e que de fato é algo bastante relevante para a melhoria da qualidade de vida do eleitor brasileiro. Então, há uma combinação aí de uma continuidade e de escolhas novas que aprofundam esse processo de estabilidade econômica e de prosperidade econômica, diria, no Brasil. O Brasil atravessa um momento muito positivo. E para todo mundo que estuda um pouquinho de ciência política sabe que governos que estão bem economicamente, quando a economia do país vai bem, é muito difícil um governo perder a eleição quando a economia está boa. Então eu acho que a tarefa que se coloca para a oposição, que foi dita que ainda é incerta, para mim me parece, eu acho que eu tenho mais certezas do que o que foi dito aqui. Eu acho que a situação é muito favorável para o atual governo e eu acho que uma derrota de Dilma seria uma surpresa, pelo menos para mim, com base nesses dados e com base nas escolhas feitas. O segundo ponto aqui importantíssimo, já foi mencionado também, são as políticas sociais do governo, que eu acho que se resumem nessa ideia principal, mas não se limitam a ela, a diversas outras políticas sociais, mas o Bolsa Família passa a ser o carro-chefe dessa iniciativa, que, se não é uma criação desse governo, foi significativamente aprofundada por esse governo. O número de beneficiários, o número de recursos investidos
foi extremamente significativo. Isso teve efeitos relevantes, principalmente nas regiões norte e nordeste